gente fala agora sobre a revogação do seguro obrigatório para a proteção de vítimas de acidente de trânsito, o DPVAT, definida pela Câmara dos Deputados e aprovada pelo Senado. Mas surge agora uma dúvida. Como é que ficam as vítimas de acidentes de trânsito que eram cobertas pelo seguro? Ao vivo, a repórter Maria Maciel vai explicar para a gente agora. Maria, o que é que vai acontecer então? Olha, Douglas, essas vítimas agora vão ficar desamparadas. Isso porque já não vai ter mais esse pagamento que era do seguro DPVAT, né? A gente tinha lá o pagamento, por exemplo, ressarcimento de despesas médicas, tinha por invalidez ou mesmo morte, agora não vai ter mais nada. Agora, o que muda na prática, né? Como é que vai ser, então? Aqui do meu lado está o corretor de seguros, de Jaildo Almeida, para falar, então, sobre os caminhos agora que essa vítima, né, deve tomar nesses casos, né? Como é que ela vai ficar protegida? Boa tarde. Boa tarde, Maria. Boa tarde, Douglas. Boa tarde a todos que nos acompanham. Então, Maria, na realidade, não existe mais esse mecanismo de proteção para a sociedade. Nesse caso, é necessário, primeiramente, a pessoa identificar o causador do acidente e, posteriormente, acioná-lo na justiça, se for o caso, ou, se ele tiver o seguro, acionar o seguro dele. É importante lembrar que, nessa situação, muitas vezes, a pessoa vítima vai ter a necessidade de usar o serviço do SUS, que já está sobrecarregado, contudo, vai terminar atrasando mais esse tipo de atendimento para ele. Então, é uma situação que nos deixa preocupado, porque realmente a sociedade brasileira perdeu um mecanismo de proteção que era realmente um mecanismo que foi criado pensando na sociedade. E isso vale para todo mundo. A gente sabe que existem muitos casos de atropelamento, seja de pedestre ou motociclistas. Sim, com certeza. Então, o principal caso nessa situação que a gente vê são dos motociclistas, que o índice maior é junto com os motociclistas. Então, termina ocorrendo que nesse tipo de situação eles vão ficar desamparados. Então, nesse tipo de situação, o ideal é que esses motociclistas eles façam um seguro individual de acidentes pessoais e as pessoas que têm veículos e motos também, eles procurem um corretor de seguros para fazer um seguro com a cobertura de danos a terceiros, mas uma cobertura adequada, já que o DPVAT foi extinto. A gente sabe que a gente fala de motociclista porque é o que a gente vê mais todos os dias, né? Que tem vítimas fatais, muitas vezes que precisa fazer uma cirurgia, fica meses sem poder trabalhar, né? Que são justamente os mais vulneráveis. Pois é, por isso a necessidade de se fazer um seguro individual, procurar um corretor de seguros, fazer um seguro que se adeque à necessidade daquele motociclista, incluindo as coberturas de diária por incapacidade temporária, por exemplo, tá? E aí a situação de morte ou invalidez, para que a família ela não fique desamparada naquele momento que ocorreu o sinistro. Agora, por que isso aconteceu, né? Essa revogação não era um benefício, né, para as pessoas? Maria, na realidade, a informação que a gente tem é que existia muitas fraudes e aí, por conta disso, a maioria da Câmara votou contra o projeto de lei, tá? Então, infelizmente, por conta dessa situação, ocorreu que eles não aprovaram a lei e a gente vai ficar órfão desse tipo de seguro, que realmente é um seguro que dá amparo aí à sociedade. Bom, a gente pode prever, então, que vai haver também um aumento aí nos valores de seguro, já que pode ser uma consequência? Mas eu acredito que não, porque nessa situação específica você está contratando uma cobertura de responsabilidade civil, que já tem dentro do seguro automóvel. Então, nessa situação, o ideal é que você verifique com o corretor o valor ideal para você não ficar com dor de cabeça e o seguro individual para os motociclistas, principalmente, que aí vivem o dia a dia, né, na luta, na labuta, para que eles não tenham, na hora que precisar, ter um sinistro, por exemplo, eles têm uma cobertura adequada à necessidade deles. Okay, muito obrigada pelas informações. Então é isso, né? Mudanças agora que já passam a valer, então essas pessoas vítimas vão ter um trabalhão aí, vítimas de acidente de trânsito, a gente sabe que vítimas que estão dentro de um ônibus, pedestre na rua, então todas essas pessoas agora vão ter que judicializar uma ação para conseguir então o ressarcimento aí pelos danos ou mesmo em caso de morte ou invalidez. É com você aí no estúdio, Douglas.